Os olhos onde você se encontra, curva sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, por estar na tua casa. Nós queremos ouvir a direção do teu Espírito Santo, então fala conosco, através da tua palavra, em o nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Abre por gentileza para mim, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, eu quero meditar com você do versículo 7 até o versículo 12, nessa noite, e tirar algumas preciosidades desse texto, ao ver da direção do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo do 7 ao 12, nós vamos ler, e assim por diante, numa pregação expositiva, vamos tirar algumas verdades que esse texto nos apresenta. Amém ou não amém? O som tá bom? A voz tá boa? Dá para não ouvir direitinho? Por causa dessa chuva, às vezes fica ruim. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Lembrando que Atos dos Apóstolos é um livro histórico, porque fala da igreja do Senhor. O início, o surgimento da igreja está alocado em Atos. Atos capítulo 20, versículo 7 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir a viagem no dia imediato, exortava-nos e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado por morto, ou foi tido como morto. Versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhe falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Versículo 12. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Somente aí, deixa eu orar com você de novo. Pai, aqui está a tua palavra, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor revele a tua palavra ao nosso coração, em o nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Bom, esse texto é um texto que traz para nós uma claridade de um episódio que aconteceu de forma única na Bíblia. É apenas esse episódio que acontece de um moço que cai do terceiro andar. Mas antes, eu queria te alocar dentro do texto para você entender o que está acontecendo aqui. Paulo está vindo de uma terceira viagem missionária. Vai comigo lá em Atos, no capítulo 13, versículo de 1 ao 4. Não perde Atos 20. É só para a gente se alocar e entender o contexto por trás desse texto. Atos, no capítulo 13, versículo de 1 ao 4, começa a primeira viagem do apóstolo Paulo, a viagem missionária, e diz o seguinte: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome de Níger, Lúcio de Cirene, Manaim e Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem, queridos? Quem? O Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Versículo 4 diz para onde Paulo foi. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essa é a primeira viagem missionária onde tudo começou na vida de Paulo. Vamos comigo em Atos capítulo 15, versículo 36. Atos 15, à sua direita, versículo 36. Olha o que diz. Atos 15, 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastaram desde a Panfília, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vai comigo também em Atos capítulo 19, versículo 1. Então eu te mostrei o início da trajetória de Paulo, a viagem missionária de Paulo.
para que a gente possa entender o que está falando o capítulo 20. Atos 19, versículo 1 diz o seguinte: olha, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou aonde, queridos? A Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Agora vai comigo em Atos 20 novo, e volta comigo no versículo 7. Eu fiz esse início com você, te mostrando toda a trajetória do apóstolo Paulo, quando começou a viagem missionária. Paulo se converte ao Senhor, lá em Atos, no capítulo 1 em diante. Depois acontece a primeira viagem missionária que ele é chamado, separado pelo Espírito Santo juntamente com Barnabé. Depois a segunda viagem, e a terceira viagem, Paulo vai para Éfeso. Agora no capítulo 20, no versículo 5, diz o seguinte: olha, estes nos procederam, esperando-os em Troade ou Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Bom, agora a gente consegue alocar nesse texto aqui. O que acontece? Paulo inicia uma viagem missionária, 3 viagens missionárias, e seria a 4ª viagem missionária aqui. Só que na verdade Paulo está de passagem nesse lugar. No versículo 7, dá para nós uma referência que Paulo, ele está de passagem nesse lugar onde acontece todo esse cenário. Diz aí o texto, ó, Paulo em Troade. Eu quero iniciar com você esse texto, trazendo para você a revelação da palavra de Deus. Vai comigo no versículo 7, e eu vou analisando com você versículo por versículo, tirando algumas verdades aqui. Olha o que diz o versículo 7. No primeiro dia da semana, para por aí. O texto começa a dizer que no primeiro dia da semana, algo vai acontecer. Para que a gente possa entender, o primeiro dia da semana aqui se dá ao domingo. Amém ou não amém? Não é uma segunda-feira, não é uma terça-feira, é um domingo. O início de tudo começa no domingo. Continua comigo. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Eu aprendo com você uma verdade nesse versículo aqui. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo está vindo de uma viagem missionária, em que ele vivenciou diversas situações. E agora Paulo, durante esses dias, ele resolve passar nesse lugar, onde está reunido o povo de Deus, perto de um portuário. Durante alguns dias ali Paulo vai ficar. A primeira coisa que eu aprendo com você, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, significa que era uma reunião que estava acontecendo no domingo. Amém ou não amém? Ficou claro isso? A segunda coisa é que Paulo estava celebrando a ceia do Senhor. A intenção de Paulo nesse momento aqui era compartilhar dos feitos de Jesus. Olha o texto. No primeiro dia da semana, no domingo, estando nós reunidos com o fim de partir o que, queridos? O pão. Então significa que Paulo estava participando ou celebrando uma ceia do Senhor com esse pessoal, reunido com esse pessoal no intuito de falar do amor de Cristo. Acredito eu, na minha interpretação bíblica aqui, que Paulo estava contando dos feitos, dos acontecidos, das viagens missionárias, de como o Senhor havia o resgatado, porque Paulo, na sua trajetória, não foi um homem tão bom assim. Então Paulo está narrando ali para o povo de Deus a experiência, o que levou ele, a sua primeira viagem missionária, qual foi o impacto que ele teve, a sua segunda viagem missionária, o que ele aprendeu naquela viagem, quais foram os feitos de Jesus, quais foram os milagres acontecendo. Então Paulo está diante de uma ceia do Senhor, reunido com o povo, compartilhando a mensagem da salvação. A segunda coisa que eu aprendo aqui, observando apenas o versículo 7, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Paulo estava contando como havia sido as suas viagens missionárias, e Paulo estava entusiasmado, contando os feitos e os levantes das igrejas acontecendo. Eu disse para você no começo da ministração que em Atos, no capítulo 1, até o final de Atos, é o início da igreja surgindo. E se você perceber, durante todo o Novo Testamento, você vê que Paulo é o cara que começa a pregar o Evangelho. A igreja é levantada e estabelecida em Atos, amém ou não amém? Então Paulo está iniciando um trabalho, ele começa toda uma história por ali. Ele começa a compartilhar do amor de Cristo. O início da igreja, a reunião dos santos acontece em Atos. Então Paulo está entusiasmado. Toda a oportunidade que Paulo tem, ele tenta transmitir o amor de Cristo Jesus. Ele senta, ele ensina, ele fala sobre a ceia, ele mostra como funciona, qual que é a regra, o pão, o suco, ele mostra os elementos, ele está ensinando o pessoal. Porque de fato, esse pessoal não entendia de fato como Paulo tinha as revelações. Porque em 1 Coríntios, a revelação ela cai para Paulo e não para esse pessoal. Está sendo claro até aqui?
Então vamos lá. No primeiro dia da semana, então no domingo, reunião de ceia, Paulo está com o pessoal, trocando uma ideia, ensinando sobre a palavra de Deus. Continua comigo no versículo aí. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os, ensinava-os, preocupava em passar a mensagem da salvação, prolongou o discurso até a meia-noite. O que eu aprendo com você nesse versículo aqui, da parte B do versículo 7? A participação de Paulo naquele lugar não era prolongada, era pouco tempo. A ideia de Paulo ficar naquele lugar não era um tempo de evangelização. Paulo não estava ali para ficar, de certa forma, indo em canto pregando o evangelho. Paulo aproveitou a reunião para poder trazer a mensagem. Amém ou não amém? Só que era um tempo curto. Paulo não tinha um tempo para poder ficar lá o tempo todo mascando, 2, 5, 10, 15 dias, assim como ele fazia nos outros lugares. Mas esse lugar era um período curto. A segunda coisa, Paulo não estava preocupado com a fadiga do corpo. Ele queria aproveitar cada momento com os irmãos. Acredito eu que alguém que navega de uma viagem, de 3 viagens missionárias, chegando no lugar, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Descansar. Só que Paulo mostra um entusiasmo, um amor tão grande pela obra de Deus, que Paulo não preocupa em descansar. A primeira coisa que Paulo faz é, reúne os irmãos, que eu quero trazer um ensinamento para eles. Isso aqui diz muito para mim sobre a questão do compromisso com Deus. Paulo está nos trazendo uma revelação, através das Sagradas Escrituras, que ele tinha um compromisso enorme, a ponto da fadiga não ser um empecilho para Paulo pregar o Evangelho. Porque se fosse eu no coro de Paulo, a primeira coisa que eu queria fazer é arrumar uma cama para descansar. Paulo não. Paulo chega e fala, eu quero que vocês reúnam um lugar, e eu quero ensinar para vocês o amor de Cristo Jesus. A terceira coisa, por mais que exista uma lógica, um horário, em celebrações, quando o Espírito Santo está agindo, Paulo continua pregando o Evangelho. O que acontece? Nós estamos acostumados, de certa forma, num ritual de culto. Começamos às 19h30 e encerramos no máximo às 21 horas. E se passar 10 minutos do horário, os irmãos acham ruim. É verdade ou não é? O pessoal acha ruim, nossa, está tarde. Paulo não. Paulo mostra que quando o Espírito Santo está agindo em alguns momentos, é difícil controlar o horário. Você acaba tendo que passar. Lembra aquele dia do culto de jovens, você veio cá, nós ficamos aqui 3 horas pregando a mensagem. Por quê? Porque a presença de Deus em alguns momentos, ela faz de uma maneira tão extraordinária, que você acaba querendo ficar um pouco mais. Quem aqui já participou de um culto que fala assim, meu Deus do céu, não queria que acabasse? Alguém? Por quê? A presença de Deus é real e está em peso naquele lugar. E de certa forma, imagina só a oportunidade de você ouvir uma pregação de Paulo. Imagina só a oportunidade de você sentar e ter Paulo te ensinando, instruindo sobre a ceia do Senhor. Paulo contando os feitos e as maravilhas, a oportunidade, as celebrações, o expulsar do demônio. Cara, isso era incrível. Foi pouco o tempo e Paulo passou do horário. Diz que o horário se estendeu até meia-noite. Ou seja, Paulo, de fato, estava entusiasmado em pregar o Evangelho. Vai comigo em Atos capítulo 20, versículo 8. Continua comigo aí. Então, recapitulando, tudo começa na terceira viagem missionária. A segunda coisa, tudo dá início num domingo. A quarta coisa, é uma celebração de ceia. Paulo está entusiasmado pregando o Evangelho. Paulo recusou o descanso e foi ensinar. Atos capítulo 20, versículo 8, diz o seguinte: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Esse versículo, ele dá para nós 2 interpretações, na parte física e na parte espiritual. Na parte física, dá para a gente entender que de fato era um lugar, um espaço bem luminoso. Mas essa parte pouco me importa, o que me importa é a parte espiritual. A interpretação que a gente tira desse texto, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Na parte espiritual diz que existia muitas mentes que pensavam e compactuavam do amor de Cristo Jesus. Olha o que eu aprendo com você. As muitas luzes nos permitem a entender
as revelações espirituais que estavam sendo compartilhadas naquele lugar. Imagina só, um lugar onde está reunido o corpo de Cristo. Não existia essa ideia da igreja. A igreja foi estabelecida e Paulo está levantando o corpo de Cristo. Quando se reúne, de fato, há uma luminosidade naquele lugar, porque o corpo de Cristo está reunido naquele lugar. Nós podemos dizer e aplicar nos dias de hoje que existe uma claridade nesse lugar, porque o corpo de Cristo está reunido nesse lugar. Vocês entenderam, não? Vocês são o corpo de Cristo, eu sou o corpo de Cristo. Nós estamos reunidos no nome de Jesus. E há uma claridade nesse lugar. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Beleza. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Então a primeira interpretação é essa: as muitas luzes nos permitem a entender as revelações espirituais. A segunda coisa, nesse lugar está existindo um compartilhar das inúmeras salvações que ocorreu na trajetória de Paulo. Presta atenção, está contando ali o que aconteceu em todo esse tempo. Paulo está compartilhando: olha, irmãos, eu estive em tal lugar, eu preguei o evangelho, tantas pessoas se converteram. Olha, eu estive em tal lugar, eu preguei o evangelho e tantas pessoas saíram da escravidão do pecado. Então, de certa forma, nesse lugar está acontecendo ali uma claridade, uma reunião dos santos, e tem claridade sim, tem luminosidade. A terceira coisa, as inúmeras falas sobre o manifestar de Deus. Quando você começa a invocar o nome de Deus, queridos, quando você começa a falar sobre o nome de Jesus, o lugar que existia trevas passa a ter claridade. O lugar que não existia brilho passa a ter brilho. E é o que está acontecendo aqui. Presta atenção, não é uma igreja que está sendo levantada de qualquer jeito. É um cenáculo que Paulo reúne com os irmãos, em uma viagem que não foi programada, que ele não ia parar lá. E aí Paulo começa a compartilhar do amor de Cristo Jesus, e começa a falar os feitos de Jesus. E de certa forma, quando a gente começa a invocar o nome de Jesus, falar de Jesus, algo de extraordinário acontece nos ambientes. A quarta coisa que eu aprendo com você: as inúmeras falas sobre a autoridade dada a eles para curar enfermos e expulsar demônios. Tudo isso simboliza ou traz para nós o entendimento que, de fato, Paulo estava capacitando esse pessoal para poder ter autoridade. Por quê? A ideia de Paulo não é ser o pastor local daquele lugar. A ideia de Paulo é trabalhar o coração do pessoal para poder estar naquele ambiente, levantando outros lugares chamados cenáculo. Vai comigo no versículo 9. Então, recapitulando para você não perder. Paulo começa uma viagem missionária. Na terceira viagem missionária, Paulo cai num lugar para ficar uns dias lá. Acontece esse acontecimento, até redundante, num domingo. É num domingo que acontece isso. Paulo então pede para celebrar a ceia do Senhor. Paulo então ensina sobre a ceia do Senhor. Paulo então conta sobre os milagres que aconteceu. Paulo então conta das experiências que aconteceu. E agora o texto diz que havia muitas lâmpadas naquele lugar. E eu trouxe para você o entendimento que pode ser a parte natural, que era um lugar, um salão muito luminoso, ou a ideia espiritual, a reunião dos santos, claridade do Espírito Santo. Vai comigo no versículo 9. Lê o 8 para o 9. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. E um jovem chamado o quê, queridos? Eutico. Olha essa construção para você poder entender. Agora, em Atos, no versículo 9, vai começar a história mostrando quem é o principal personagem aqui. Um jovem chamado Eutico. Na tradução original, você não encontra a origem ou o verdadeiro nome desse moço, mas é dado para ele o nome de Eutico. Eutico era um jovem que pertencia ao grupo dos servos local. Esse moço chamado Eutico, certamente pela interpretação na teologia, esse moço era um moço que servia, ele trabalhava naquela localidade. Ou seja, ele não veio de uma viagem com Paulo, ele já estava lá, trabalhando. Esse moço já era um moço que talvez poderia ser um obreiro.
alguém que participava, alguém que pregava, ou alguém que tocava, ou alguém que fazia parte do diaconato. Esse moço, ele estava ativo naquele lugar, ele trabalhava lá. O segundo ponto, agora ficou bom sem chuva. O Eutico estava presente a uma das reuniões mais importantes daquele lugar. Esse Eutico, ele teve a oportunidade que eu e você não teve, de sentar para ouvir Paulo pregar. Não era qualquer reunião, não era qualquer conversa, não era qualquer pregação. Era um homem chamado por Jesus pregando naquele lugar. Só que o Eutico vai nos mostrar que ele não estava muito interessado com a pregação de Paulo, não. O terceiro ponto, que para mim é mais importante, e eu pego uma observação gigantesca aqui. O nome Eutico, no hebraico, fala assim comigo, significa próspero e feliz. O nome Eutico, traduzido do original, significa próspero e feliz. E aqui eu começo a pegar um detalhe interessante. Veja bem, é um moço que está servindo naquele local. É um moço que trabalha na obra de Deus. É um moço que, pelo entendimento, não estava ausente das reuniões daquela igreja, daquele cenáculo. Ele estava presente. Mas o nome dele diz algo muito engraçado, e não é por acaso. Diz que o nome Eutico significa próspero e feliz. E aqui eu pego um detalhe interessante. Sabe quando as coisas começam, de certa forma, a deslanchar ou atrapalhar na vida da gente? É quando a gente está, fala comigo assim, próspero e feliz. São os dois estágios que acontecem em que ou deslancha ou atrapalha. Quando você está próspero ou quando você está muito feliz. Os maiores acidentes, eles acontecem quando as pessoas estão prósperas demais ou está muito feliz travada naquilo. O que é que eu aprendo com você aqui da vida do Eutico? Você já sabe, você leu comigo o texto aqui, você vê que o Eutico estava sentado numa janela. Vou pegar algumas observações sobre isso. Mas o texto diz que esse Eutico, o nome dele significa prosperidade e felicidade. O que eu aprendo com você? Eu aprendo o seguinte: os momentos em que a gente pode mais vacilar é quando a gente está próspero ou está motivado, preso no sentimento da felicidade. Eu vou continuar e vou voltar aqui para você poder entender. Atos capítulo 20, versículo 9 diz o seguinte: um jovem chamado Eutico, que estava sentado na onde, querido? Numa janela. Agora que entra um detalhe interessante. A janela aqui significa para mim indecisão. A janela significa, fala comigo, indecisão. Porque o Eutico está participando do culto em que o apóstolo Paulo está pregando e ele está, de certa forma, diante da janela. Ele está sentado próximo a uma janela, de cima da janela. O que isso traz para mim e para você de entendimento? A primeira coisa é que esse Eutico, ele não estava com o coração dentro do lugar, do local. Ele estava dividido. Porque da janela, você consegue ver tudo o que está acontecendo lá fora. Da janela, você fica, de certa forma, dividido. Você está num ambiente que você precisa participar, mas você está preocupado com o que está acontecendo lá fora. A janela significa dividido. Da janela, o Eutico podia ver o portuário. Esse local era perto de um portuário, então o portuário chamava a atenção dele, distraía ele. Da janela, o Eutico podia ver os navios navegando. Da janela, tinha várias situações que poderia tirar a atenção do Eutico de prestar atenção no que estava acontecendo durante o culto. Da janela, o Eutico podia ver tudo o que acontecia lá fora. Da janela, o Eutico tentou vivenciar dois ambientes diferentes ao mesmo tempo. O Eutico está com o corpo dentro da igreja e o Eutico está com a mentalidade fora da igreja. O Eutico está com a mentalidade dentro do cenáculo, o corpo dentro do cenáculo, mas com sua mente voltada a ver o que está acontecendo lá fora. Ou seja, dois ambientes diferentes, o Eutico tentando ocupar. O que eu aprendo com você aqui nessa noite? Talvez você não entendeu ainda o que eu quero dizer. A primeira coisa é o seguinte:
está acontecendo um culto, uma reunião, que é uma celebração da ceia do Senhor. Esse moço é um moço que está ativo na obra de Deus trabalhando. Só que eu não sei o que acontece com quem está ativo na obra de Deus trabalhando, que em alguns momentos ele acaba cansando e procurando uma janela para descansar. Aí ele senta na janela, e a janela significa o quê? Indecisão. O corpo está aqui, mas a mentalidade ou a cabeça está fora desse ambiente. O corpo está dentro do cenáculo, mas a visão, os olhos estão voltados pela janela que está acontecendo lá fora. E aí, o que é que isso traz para nós de entendimento? Fica difícil e fica complicado a gente conseguir conectar e aprender e ser modelado pela palavra se os meus olhos não estão prendidos ou presos nesse ambiente. Quem está entendendo? Fica complicado o Espírito Santo, da parte de Deus, falar com a gente se o meu corpo está nesse ambiente, mas os meus olhos estão voltados a uma janela, preocupado com o que está acontecendo lá fora. A segunda visão desse texto é o seguinte: dá para nos entender que esse Eutico estava servindo na casa de Deus, mas ele não estava com o coração dentro da casa de Deus. A segunda interpretação é essa: ele está trabalhando, ele poderia estar tocando, ele poderia estar pregando, ele poderia estar cantando na obra de Deus, ele está dentro do templo, amém ou não amém? Só que ele já começou a mudar a visão dos seus olhos. Os olhos estão voltados com o que está acontecendo lá fora. Agora eu volto de novo naquela parte que eu falei com você do significado do nome do Eutico. Significa, fala assim comigo, próspero e feliz. Agora entra a parte que eu quero te explicar. Sabe quando você está trabalhando na obra de Deus, assiduamente, participando, envolvido, mexendo, e aí, por consequência, porque Deus não deixa nada, Deus não deixa devendo você nada, Ele vai começar a abençoar, Ele vai começar a te prosperar, Ele vai começar a colocar felicidade no seu coração. Deu para entender? Aí você vai o quê? Vai o quê? O que acontece com a maioria das pessoas? Vai distanciando, vai sentando, na onde? Na janela. Porque existia uma preocupação em servir a Deus, existia uma preocupação em estar trabalhando na obra de Deus. Mas como Deus foi abençoando, foi sentindo confortável, as coisas vão acontecendo, os demônios vão levantando, o que o Eutico faz? O Eutico procura um lugar confortável para sentar, para descansar. A maioria das pessoas saem do corpo de Cristo Jesus, não é quando estão no estado mal. A maioria das pessoas, elas abandonam Jesus quando tudo está bem. Raramente alguém vai abandonar Jesus estando mal. Raramente alguém vai deixar a casa do Senhor no estado ruim. Geralmente é o contrário. No estado ruim procura a casa de Deus. E o Eutico, o nome dele significa próspero e feliz. E aí um homem que é próspero e feliz, com certeza foi abençoado, porque todo nome na Bíblia tem um significado. O que o Eutico faz? Vai distanciando, 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 e então encontra uma janela para sentar. Porque de certa forma estar na janela dá para entender que você está naquele ambiente, mas não está. Visivelmente, naturalmente, o Eutico estava naquele ambiente, ele estava no cenáculo. Mas a mentalidade, a visão dele, a intenção dele não era estar prestando atenção no que estava acontecendo naquele lugar. Ele estava vendo o que estava acontecendo lá fora. Os navios, a movimentação, o brilho, as pessoas andando. Está sendo claro? Então vamos lá. Tem mais tempo, eu quero orar com vocês ainda. Atos 20, versículo 9. Que estava sentado numa janela. Aí o que acontece com ele? Versículo seguinte aí, o que diz? Adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado, o quê? O que eu aprendo com você nesse versículo aqui? A primeira consequência de quem senta na janela é cair em um adormecimento físico, ou talvez num adormecimento espiritual. Está tudo indo bem, está
está tudo dando certo, pastor Kleber, mas sentou na janela, começou a dividir o coração com as coisas do mundo, o próximo passo que acontece é cair em um adormecimento mental. Quem aqui já dormiu com um braço assim, encolhido, e quando levanta no outro dia, menino do céu, você acorda todo empenado, você tem o braço, mas não sente o braço, está o quê? Adormecido. Quando você vê um caçador para pegar uma presa grande, um atirador, ele joga numa presa, num búfalo o quê? Um dardo. Para fazer o que com um búfalo? Adormecer o búfalo. E é justamente isso que acontece com a gente. Quando eu e você estamos servindo na casa de Deus, somos amantes, trabalhamos na parte da celebração do culto, nós abrimos culto, nós pregamos, nós oramos, e aí começa a ter prosperidade, começa a ter felicidade, Deus põe a mão, Deus abençoa, daqui a pouco, ó você, ó eu, distanciando e caçando uma janela para sentar, que está tudo dando certo. Qual que é o próximo passo de alguém que senta na janela? Adormecimento. A segunda consequência é uma imersão profunda na morte espiritual. O texto diz, adormecendo e depois diz profundamente. O que acontece? A pessoa primeiro adormece, fica sem sentir as coisas, e depois ela entra numa profunda morte espiritual, uma imersão de morte espiritual. Já não é pecado que aquilo era pecado antes, já não sente mais aquele temor, já não tem mais aquela reverência. Por quê? Acabou de entrar aqui no estado de adormecimento de forma profunda. A terceira consequência é que o discurso de Paulo, ou de qualquer outro que fala sobre a palavra de Deus, já não se torna efetivo, se torna cansativo, enfadonho, chato. Você quer saber um detalhe para entender quando você está esfriando espiritualmente? É quando a mensagem pregada para você já está enfadonho demais. Ah, mas de Jesus de novo. Ah, fala de Pedro de novo. Ah, não, Pedro não aguenta falar mais de Pedro, não. Ah, falar de Paulo de novo. Deu para entender? Quando a mensagem se torna enfadonha. É o que está acontecendo aqui. Olha, a terceira consequência, a primeira é adormecimento. A segunda, imersão profunda na morte espiritual. A terceira, o discurso do pregador fica chato. Ah, não está repetindo demais o versículo bíblico. Ah, não, mas não aguento, prega muito expositivo. Ah, não, mas não aguento aquela mensagem de novo, de Paulo de novo, Pedro de novo, Silas de novo. Ah, não, é cansativo demais. A quarta consequência é uma caída profunda. E essa caída profunda significa, fala comigo assim, a perda, mais forte, a perda da presença, da direção do Espírito Santo. Aí é que agora o trem já lascou mesmo. Olha, adormecendo profundamente, durante um prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Esse morto significa quando a pessoa perde de fato a sensibilidade e a presença do Espírito Santo. Então a quinta consequência, fala comigo assim, morte espiritual. Ó, caiu nesse quinto aqui, já era. Morreu espiritual. A chance da pessoa acordar para voltar atrás e rever é muito pequena. Vai comigo no versículo 10. Olha o que diz. Descendo, porém quem, queridos? Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. O que é que eu aprendo com você nesse versículo 10 aqui? Quais são as atitudes de Paulo mediante a situação da morte do Eutico? Fala comigo assim, descendo. Ele foi até o Eutico, pois o Eutico não tinha condição de ir até ele. A primeira coisa que Paulo nos ensina aqui nesse ponto aqui, é quando alguém perde a sensibilidade do Espírito Santo, quando alguém está morto na parte espiritual,
Paulo nos ensina aqui que você precisa descer, ir atrás e buscar. Porque aquela pessoa, ela está morta, ela não vai ter condição nenhuma de voltar por livre e espontânea vontade sozinha. Então Paulo desceu. Paulo foi até o Eutico, porque era o único que tinha condição de ir até ele. O Eutico não tinha condição de ir até Paulo. Em algumas situações você vê o enfermo indo até o sacerdote, mas nessa condição aqui ele estava morto. A segunda coisa, fala comigo assim: inclinou-se. Significa que não chegou com ar de superioridade, ele teve misericórdia do Eutico. Paulo não perguntou, Paulo não julgou, Paulo não afrontou, Paulo não falou nada, Paulo apenas chegou com, ele se inclinou. E o se inclinar significa misericórdia. Ele teve um ato de pensar assim: não, peraí, eu tenho que resolver, eu tenho que ajudar. Fala assim comigo: abraçando. O terceiro ato de Paulo no versículo, abraçando, significa que Paulo não acusou as atitudes, os erros do Eutico, mas ele teve sim misericórdia. Ele abraçou o Eutico, ele trouxe o Eutico para perto. Ele falou: não, Eutico, eu quero te ajudar. A minha intenção, a minha vinda não é para te julgar, é para te abraçar. Fala assim comigo: não vos perturbeis. O quarto ponto aqui que Paulo nos ensina: Paulo, no ambiente de morte, fala assim comigo, ele trouxe calmaria. Ele trouxe calmaria. Ele não chegou dizendo, não chegou gritando, não chegou espalhafatando, não, ele trouxe uma calmaria. Ele pegou o Eutico, ele abraçou o Eutico e ele trouxe então calmaria naquele ambiente de morte. Fala assim comigo: não vos perturbeis. Toda vez que eu e você estiver numa situação difícil como a que Paulo está, você precisa não se perturbar. Amém ou não amém? A quinta coisa que eu aprendo com você: nessa atitude de Paulo, Paulo transmitiu ao jovem o calor do corpo a qual ele pertencia, a igreja do Senhor. Era um culto, era uma ceia. O moço caiu numa celebração de uma ceia. Paulo então chega com esse ato, dizendo o seguinte, representando a igreja: eu vim cá te abraçar, eu vim cá te resgatar, e eu quero trazer para você vida. Atos 20, versículo 11 diz o seguinte: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim o que, queridos? Partiu. O que eu aprendo com você? Paulo mostra equilíbrio. Ele voltou ao cenáculo e continuou pregando o evangelho. Paulo mostrou para nós aqui um equilíbrio. É por isso que em situações que um culto manifesta um demônio, não pode acabar o culto, não. No máximo que a gente faz é: Guinaldo, ou alguém resolve aí, e o culto continua. Paulo mostrou aqui um equilíbrio, porque um moço caiu, morreu, Paulo vai lá, resolve o negócio e volta e continua a ceia. A segunda coisa, partilha do pão com os irmãos, mostrando comunhão. Paulo continua a celebração da ceia mostrando a ideia da comunhão com os irmãos, mostrando e estabelecendo para aquele povo a comunhão em Cristo Jesus. E a terceira coisa, ele continua pregando o seu sermão acerca do evangelho. O versículo 12 diz o seguinte: então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente o que, queridos? Confortados. Recapitulando para você poder entender. Uma viagem missionária acontece com Paulo. Na sua terceira viagem missionária, Paulo para num lugar, num domingo, primeiro dia da semana, dá a ceia do Senhor. Depois da ceia do Senhor, começa todo um processo. Paulo vai, traz essa mentalidade de ensino. Um moço que participava daquele ambiente chamado Eutico, estava lá, mas o coração não estava infiltrado naquele lugar, estava dividido, focado em outras coisas, distancia, cai da janela do terceiro andar, morre. Paulo mostra a comunhão dos santos, Paulo mostra o ressuscitar, Paulo mostra a pregação do evangelho e Paulo mostra o equilíbrio. O que eu aprendo com você? Quem sabe você vê aqui nessa noite o pessoal da oração, come on please. Quem sabe você vê aqui nessa noite
E o seu comportamento está tipo o comportamento do Eutico. É alguém presente nesse lugar? É alguém que está envolvido nas coisas de Deus nesse lugar? Mas foi abençoado, está feliz, e por descuido começou a retroagir a ponto de querer sentar no lugar de conforto que é a janela. E aí nesse processo, você e o Espírito Santo, porque nós não estamos vendo, você se encontra numa situação de adormecimento espiritual. Você sabe no fundo do seu coração que você não está tão bem assim como era antes. Não está tão, cheio como era antes. As lágrimas já não derramam mais. A sensibilidade já não chega tão fácil. O coração começou a esfriar. E aí, dentro desse processo, assim como eu, você caiu de uma janela. Mas hoje aqui nesse lugar, que é o cenáculo, que é a casa de Deus, surge para você uma oportunidade em que a pregação do Evangelho está sendo transmitida para você. E se você ouvir a pregação do Evangelho pode trazer vida de novo em você. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o Evangelho, ele é simples e puro. E efetivo. Se a gente der ouvido para a voz do Senhor, se a gente parar para observar e começar a aplicar na nossa vida os conceitos da palavra de Deus, a chance da gente cair numa janela, no estado de comodidade, é muito pequena. E algo que eu tenho percebido assim, é que o tempo vai fazendo com a gente algo que não é tão legal, uma comodidade espiritual. A gente vai se acomodando, vai se sentindo, está tudo normal, está tudo acontecendo normal, nada está diferente. E isso vai esfriando o nosso coração. Mas eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento agora. E eu vou orar para aquele que pode falar com você. Quem sabe você me ignorou, não quer ouvir a mensagem, não quer ouvir a voz. Mas tem alguém que pode falar com você, que é o Espírito Santo. E eu vou orar para ele agora, para que ele fale no nosso coração. E para que ele revele aquilo que está lá no seu íntimo, no seu coração, lá no seu íntimo. Aquilo que a voz do homem não pode tocar, mas a voz dele pode tocar. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua casa nessa noite. E a tua palavra nos ensina que se a gente der ouvido à tua voz, o Senhor fala de forma clara aos nossos corações. Quem sabe eu, Senhor, ou meu irmão, está aqui nessa noite, serve ao Senhor, ama a sua casa, pelo Senhor é abençoado, pelo Senhor alcançou a felicidade. Mas quem sabe, Senhor, começou um processo de sentar próximo à janela. E eu sei que sentar próximo à janela significa esfriamento espiritual. Mas essa noite, Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, pela tua poderosa mão, nos tire do lugar de perigo, nos tire do lugar de esfriamento espiritual, traga-nos para o centro da tua vontade, traga-nos para o lugar em que o Senhor quer que a gente esteja. A minha oração é, Senhor, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Não permita que na minha simplicidade e inocência a gente sente num lugar de perigo, num lugar de que possa correr a vida, em nome de Jesus. Eu queria que você saísse do seu lugar, todo mundo da igreja, viesse aqui na frente. Esse pessoal que está aqui na frente, eles vão pôr a mão sobre você, vão orar sobre você, pedindo para que Deus, na infinita bondade dele, possa te abençoar. Amém? Vem aqui na frente, em nome de Jesus, e receba uma oração. E a oração de vocês, a imposição de mãos, eu quero que vocês orem para que Deus tire todo o entrave, toda a falta de percepção de alguém que está querendo sentar na janela. Pastor Kleber, faça uma oração para nós aqui em cima. Glória a Deus. Soberano Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. E nós te pedimos nessa noite,
Tu é que és, ó Pai, um Deus onipotente, um Deus onisciente, meu Pai. Um Deus em que conhece as necessidades e sabe, meu Pai, o que cada um aqui precisa. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor possa contemplar agora cada vida, cada alma, Senhor. Em nome de Jesus, traga cura, Senhor. Traga cura na alma, traga cura espiritual, cura emocional, cura física, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que esta palavra, que é viva e eficaz, ela venha cumprir aquilo que apraz ao Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, nós, como ministro da Tua palavra, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós ministramos a Tua bênção, meu Pai. Nós ministramos, meu Pai, a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus, cura, meu Deus, restaura, para louvor da Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, venha trazer um despertar nessa noite. Venha tirar, meu Deus, todo cansaço espiritual, todo sono. Ah, meu Deus, se há alguém nessa noite que tem caído, meu Pai, nas profundezas, ah, meu Pai, na sonolência, meu Pai, nós te pedimos que o Senhor levanta. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, que subirão com asas como águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. E que nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa estar levantando a Tua igreja, ah, meu Deus, trazendo despertar, trazendo, meu Pai, um renovo espiritual na alma, Senhor, uma alegria. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te pedimos, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso Consolador, que não desamparará, que não nos deixará órfãos. Opera, Pai, em nome de Jesus, opera no meio do Teu povo, meu Deus, trazendo vida, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo, meu Pai, prosperidade para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Pai, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, abençoa o Teu povo, meu Pai. Traga o despertar, meu Deus. Traga o renovo para louvor da Tua glória. Renova as forças, renova os ânimos, meu Deus. Ah, meu Deus, que os ouvidos estejam atentos a ouvir a Tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, reveste a Tua igreja nesses últimos dias, ó Pai, com as armaduras de Efésios 6, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a sandália da preparação do Evangelho, com a espada do Espírito que é a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Aleluia. Glória a Deus, Pai, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos, meu Pai, a Tua bênção, nós ministramos, meu Pai, a Tua vitória, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Contempla, meu Deus, cada necessidade e faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Ah, meu Deus, refrigera a nossa alma, Senhor, guia-nos pela vereda da Tua justiça, por amor do Teu nome. Ainda, meu Pai, que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco, a Tua vara, o Teu cajado nos consola, meu Pai.
certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós, meu Pai, bendiremos e exaltaremos o teu santo nome, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Recebam a tua bênção, a tua cura, receba a libertação, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós ministramos a tua bênção, meu Pai, que a tua palavra, ela venha, meu Pai, ser, meu Pai, uma espada, a espada de dois gumes, meu Pai, que possa estar tirando tudo aquilo, meu Deus, que não presta, todas as enfermidades, meu Pai, da nossa alma, em nome de Jesus, abrindo, meu Deus, o nosso entendimento, trazendo restauração, trazendo, meu Pai, meu Deus, as forças, renovando os ânimos, trazendo vigor, meu Deus, em nome de Jesus. Dá vigor ao teu povo, para que eles não cansem jamais, mas que a cada dia sejam renovados pelo teu poder, pela tua graça, para que a alegria, ela possa estar, meu Deus, sempre em nossos corações. Que o Senhor Jesus seja o nosso contentamento, a nossa esperança, meu Deus, o motivo da nossa alegria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo és o teu nome, Senhor, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome. Bom é render graças ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é cantar louvores ao teu santo nome, exaltar o teu nome, porque tu és Deus. Ser exaltado no meio do teu povo, ser exaltado na cidade de Lagoa da Prata, seja exaltado na nossa nação, em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, renovo espiritual para nós, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós te exaltamos, Jesus, essa noite. Glorificamos o teu nome. Aleluia. Nós dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Santificamos o teu nome nesse lugar, Jesus. Aleluia. Nós não queremos sentar na janela. Nós queremos estar dentro do centro da tua vontade. Em nome de Jesus. Eu não posso ficar Em nome de Jesus. de pé Em nome de Jesus. diante da tua glória. Em nome de Jesus. Sim, Pai. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. E eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Glória a Deus. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Amém, queridos?
Eu queria chamar aqui à frente aquelas pessoas que fizeram um compromisso de orar nas quintas-feiras, amém? Vem aqui na frente você que quer começar um processo de oração, ou está num processo de oração, ou que vai entregar o seu período de oração. Queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Angela, pode pôr a mão pra orar. Espírito Santo de Deus, nos colocamos no lugar mais alto que nós podemos estar, que é de joelhos diante do Senhor. Nesse momento nós oramos em nome de Jesus, pedindo para que o Senhor realize o desejo do coração do teu povo. A tua palavra diz que se a gente orar, e esse for o desejo do seu coração para conosco, o Senhor responde às nossas orações. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui no teu altar. Aqui tem pessoas pedindo ao Senhor para curar, para transformar, para libertar. Nós não sabemos ao certo qual que é o desejo do coração de cada servo aqui, mas nós oramos para um Deus que tudo pode resolver, e tudo pode curar, tudo pode transformar. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, não porque nós temos condição alguma diante do Senhor, mas nós clamamos a tua misericórdia e pedimos para que o Senhor resolva, para que o Senhor ouça a oração de cada servo e de cada serva aqui na frente. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Então, Jesus, coloca em nós a sensibilidade e as palavras corretas de como chegar ao Senhor. Responde a oração do teu povo, Pai. Traz claridade, Senhor, para cada resposta. Supre a necessidade, Senhor. Dá para eles autoridade. Eu não sei qual que é o desejo, mas eu sei de um Deus que tudo pode resolver. E o que nós estamos fazendo é o ato mais nobre, que é pedir ao Senhor através da oração. Então, Jesus, ouve as nossas orações, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu quero que você levante, tomando posse dessa oração, acreditando que no mundo espiritual já foi liberada uma palavra de cura, de libertação e de resposta de oração para o seu pedido aqui na frente, em o nome de Jesus. O povo da igreja fica de pé. Eu quero falar com você antes de eu finalizar o culto, como um ato profético. Eu queria que você estendesse as mãos, que eu quero liberar algo sobre a sua vida nessa noite. Assim como o nome Eutico significa prosperidade e felicidade, eu declaro nesse ano que vai se iniciar, prosperidade sobre a sua vida, felicidade, mas que com a felicidade e a prosperidade que Deus vai derramar sobre você, você não saia do centro e nem sente próximo da janela. Que Deus consiga colocar você de acordo com a vontade dEle. Que você seja uma pessoa útil, próspera, feliz, mas no centro da vontade de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus toda tentativa de sentar perto da janela,
toda tentativa, sabe, de aproximar ou distanciar da presença de Deus. Que nesse ano de 2022, as pessoas vejam em você a presença do Espírito Santo de forma clara. Eu declaro sobre a sua vida que você não vai nem abrir a boca e as pessoas vão ver de forma nítida a presença de Jesus manifestando sobre você. Essa é a minha oração. É isso que eu declaro sobre vocês em o nome de Jesus. Que a graça de Deus e as duas consolações vindas da paz do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Vá em paz. Deus abençoe. Beijo no seu coração.